pode-se enquadrar a alteração do regime de contratação nos serviços públicos nessa estratégia global? Ou seja, a passagem da contratação em regime de público para os contratos individuais de trabalho, que é uma tendência que se tem vindo a verificar cada vez com mais força. Tem. E nós temos na administração pública, desde logo, dois problemas de fundo. É que o princípio do direito de negociação não é concretizado. Pois não, porque havendo contratação individual de trabalho, deveria haver contratação coletiva, coisa que não existe, negociação. Nem mais. Portanto, o que existe são proformas. Ou seja, a lei estabelece que há um período de negociação, portanto, o Governo, nos últimos anos os antecederam, também pautaram a sua postura no essencial pela mesma atitude. E o que nós depois constatamos é que está o período de negociação previsto, antes do Orçamento de Estado, portanto, faz algumas reuniões, os sindicatos apresentam as suas propostas, o Governo diz que vai analisar, mas entretanto já traz a sua proposta definida. E quando é que nós conhecemos a proposta do Governo? Não é precisamente, não é nem em setembro nem em outubro. Nós vamos conhecer a proposta do Governo dentro de pouco tempo. Em abril o Governo vai ter que apresentar o DEO, o documento de estratégia orçamental, que vai ser o documento que vai constituir o suporte da apresentação do Orçamento de Estado. Orçamento de Estado que, antes de ser apresentado na Assembleia da República, será apresentado à Troika e, simultaneamente, à Comissão Europeia, sensivelmente em junho. Portanto, tudo isto está planeado e tudo ali é definido no contexto de cortes mais significativos para os trabalhadores, no que respeita ao emprego público e, simultaneamente, também no que respeita à área das funções sociais do Estado. A partir daqui, o que é que nós verificamos? Verificamos que o Governo, em vez de ser um interveniente que fosse, ou tivesse fosse um interveniente que tivesse como finalidade o respeito pela Constituição e pela lei, é precisamente o primeiro a dar os maus exemplos. Vejamos, na relação individual de trabalho, o que neste momento nós estamos a ver é que uma boa parte das contratações são a título individual e fora, enfim, do regime público que existia nos termos em que nós conhecíamos. Mas não só, até as subconcessões que faz. Até o recurso, por exemplo, aos desempregados para desenvolverem atividades permanentes no âmbito do emprego e inserção, em que as pessoas são contratadas durante um ano como desempregados, tendo apenas um subsídio acrescido de 20%, estão ali a fazer a sua atividade, os serviços de saúde, escolas, etc., instituições particulares de solidariedade social, ao fim do ano, pura e simplesmente, são substituídas por outras, quando nós sabemos que grande parte destes serviços estão a ser ocupados por trabalhadores desempregados, que, por sua vez, estão a desempenhar tarefas que são permanentes. Ora, o que nós dizemos aqui é que tem de haver moralidade. Portanto, se há uma tarefa permanente, se há um posto de trabalho que é permanente, tem de se encontrar as formas no âmbito da administração pública para, através de concursos, viabilizar as candidaturas para que as pessoas possam concorrer e possam ocupar aqueles postos de trabalho. Esta é outra. Outra questão que nos parece importante aqui relevar, a questão das 35 horas. Precisamente, era aí que eu ia chegar também. A questão das 35 horas. As 40 horas não significa maior produtividade, antes pelo contrário, parece, não é? Nem significa maior produtividade, nem neste caso concreto terá qualquer tipo de vantagem, quer às instituições, quer às autarquias, seja da administração central, regional ou local. Mas este processo das 35 horas tem uma outra história, porque isto começou mal. Isto começou mal. E começou mal porquê? Começou mal porque desde logo o Governo mentiu quando disse que queria adequar o regime do horário de trabalho da administração pública ao setor privado, dizendo que todos no setor privado faziam 40 horas. Primeira falsidade. O que o Código de Trabalho estabelece é o limite máximo de 40 horas. Nós temos subsetores de atividade e muitas empresas que fazem menos de 40 horas. 35, 36, 37 horas. Mas temos um conjunto vasto ainda de contratos coletivos de trabalho que estabelecem horários semanais inferiores às 40 horas. Primeira falsidade. Isto foi desmentido, o Governo acabou por recuar, ser forçado a recuar. Então, avançou com a segunda componente. Ou seja, sim, vamos colocar o horário de trabalho ao mesmo nível, ou pelo menos com a mesma finalidade que está no Código de Trabalho, ou seja, o limite máximo de 40 horas, e depois vocês podem negociar e podem estabelecer horários inferiores. Ora, nós neste momento temos centenas de acordos
com 35 horas, sem qualquer tipo de adaptabilidades ou bancos de horas. Assinados, subscritos, nomeadamente por autarquias, por institutos politécnicos, como o de Coimbra, que envolve 9 escolas, Tribunal de Contas, recentemente, e outros processos estão em movimento. Bem, mas agora... Na saúde, não. Na saúde não há, por uma razão muito simples, porque aqui funciona o polícia mau, porque, entretanto, o Ministério das Finanças e o Governo concluiu que, para além do Ministério da Administração Interna, também no Ministério das Finanças se deveria introduzir ali a polícia. A polícia para quê? Não era para assegurar a segurança dos cidadãos, nem dos utentes do Serviço Nacional de Saúde ou de outros quaisquer. Não, é para impedir os acordos que livremente foram estabelecidos pelos outros. E, portanto, estão a dar orientações no plano interno para que, nomeadamente hospitais, centros de saúde, etc., não alterem os horários de trabalho. Mas essa orientação já foi furada, passo o termo, noutros lados, nas autarquias locais e, como já referi, nos institutos. O que é que temos neste momento? O Governo está perante uma situação que é imparável. Não tem saída. Ou respeita aquilo que são acordos livremente negociados e acordados por outras entidades, como, por exemplo, as autarquias, que têm as responsabilidades de decidir no que respeita a toda a área económica do seu concelho, não é? No que respeita ao seu território, não tem autonomia e capacidade e independência para celebrar um acordo com os seus trabalhadores. Tem. O Governo sabe disso. E como sabe disso e sabe que está a perder tempo, e está a ver que cada vez que a sua situação está a ficar mais fragilizada, fez um pedido à Procuradoria-Geral da República para se pronunciar sobre o assunto. Se o Governo tinha que homologar ou se não tinha que homologar. Nós, numa recente reunião que tivemos com a Ministra das Finanças na concertação, colocámos-lhe a questão e a Sra. Ministra respondeu-nos que havia ali um problema de dúvidas, se era registro, se era depósito, e nós respondemos, mas se o problema é registro ou depósito, resolve-se já isso, chama-se a frente comum, reúne com a Sra. Ministra e resolve-se já o problema. Todos nós sabemos que o problema nem tem a ver com o registro, nem tem a ver com o depósito, tem a ver com uma intenção clara e inequívoca do Governo de aumentar o horário de trabalho. E a nossa opinião é que se vão sair mal deste processo. Já estão a sair. Mas eu creio que dentro de pouco tempo a Procuradoria-Geral da República está a esgotar o tempo para se pronunciar, mais alguns dias, umas semanas, quiçá, e vai ter que se pronunciar sobre o assunto. E nós não estamos a ver que a Procuradoria-Geral da República possa dar cobertura, digamos, a uma postura desta natureza que reflete desde logo uma enormíssima má-fé. Portanto, esta é outra segunda questão. Terceira questão que nos parece importante ainda no âmbito da administração pública de falar é aquela que tem a ver com a denominada requalificação. Aliás, é interessante, nós verificamos ao longo dos tempos que há uma subversão de conceitos permanente. Por exemplo, o emprego. O emprego hoje, não é entendido como ocupação, mas emprego e ocupação não são as mesmas coisas, que é do ponto de vista da concepção, dos direitos, da estabilidade, da segurança e da remuneração. Até da própria articulação entre a vida pessoal, familiar e profissional. Mas agora temos também a tese da requalificação. E a tese da requalificação sobrepõe-se, desde logo, aliás, coloca-nos desde logo uma ideia que é muito simples e que é esta. Se é requalificação, está-se a requalificar os trabalhadores para corresponderem, não é, a necessidades óbvias que a administração pública tem para serem preenchidas e que precisa de pessoas que reúnam essas competências. Bem, a questão da requalificação, como todos nós sabemos, neste momento está associada aos despedimentos. Mas aos despedimentos que são promovidos e estrategicamente preparados pela via da tortura psicológica, financeira e psicológica. Porque a tortura desenvolve-se, desde logo, na pressão psicológica sobre a pessoa, para aceitar a rescisão. E como a pessoa não aceita a rescisão, vão reduzindo, como todos nós sabemos, o salário até que a pessoa fique com 40% da sua retribuição. Bem, ao fim deste tempo dizem, agora, amigo ou amiga, governa-te. E quem é que se pode governar com 40%? Isto é o Estado, ou seja, é o Governo que está a fazer. Quer dizer, isto não é só ilegal, isto é imoral, isto é desumano, mas isto acontece.